Desculpa, eu cheguei correndo, tinha reunião da escola do meu pequeno, Uhum, entrega de avaliações, né? E sei aí eu bem. cheguei correndo agora e ele desceu para brincar lá embaixo um pouco e eu tô aqui na sala. Ai, coisa Eu boa, tava delícia. tentando, eu tava tentando conectar aqui um fone de ouvido, mas agora que eu vi que a entrada não é a mesma, não consigo no computador, só no celular. Tá, mas tá me Mas ouvindo acho bem, que já né? tô te ouvindo super bem, tá ótimo. Tá. Então, tu é canoense, Gisele? Pois é, né? Eu tava pesquisando um tempo atrás e como é que eu me conectei, assim, né, no teu perfil. Aham. Eu não me lembro se foi no da Maíra, se eu vi alguma coisa da Maíra, porque o meu pequeno, ele tá dentro do espectro autista, o Santiago. Então eu pesquiso muita coisa, sabe? Eu pesquiso Aham. muita coisa sobre isso. E aí de alguma forma, o teu perfil surgiu para mim, né? É, a Maíra é minha Porque amiga pessoal, minha vizinha aqui, né? Ah, é? Não sabia. Aham. Tá, então, eu não, por isso que depois aí, quando surgiu o teu perfil e eu comecei a te acompanhar, eu vi quem eram os amigos em comum, tá? Uhum. Aí eu vi que tinha a Maíra, que eu sigo, né? Que eu sigo. Eu vi que tinha a Camila Vargas, que é minha amiga de infância, que também era amigos em comum, Camila Vargas, claro, aham. Aham. tá? E aí, aí eu vi depois do Cassiano, que aí depois que eu vi que eu acho que tu é irmã do Cassiano. Irmã do Cassiano. Tá, o Cassiano namorou por muitos anos uma amiga minha, Fabrícia. Então eu convivi muito com teu irmão, assim. Nossa senhora, esse mundo é É, muito pequeno, que incrível. muito pequeno. Tu é de Canoas mesmo ou tu mora aí? Moro em Canoas, tá? Uhum. Conheci também o teu irmão Fernando, que já faleceu, Uhum. né? Sim. Então eu conheci os teus dois irmãos, assim, eu era mais nova, porque eles, mais ou menos da idade da minha irmã, que eu tenho uma irmã mais velha, que era muito amiga da Fá, e só que eu vivia com eles junto ali, né? Tava Uhum. sempre junto. E aí foi que eu disse, nossa, olha que legal. Aí eu assim, eu vou começar a seguir, porque fez muito sentido para mim, né? Fez muito sentido o que tu coloca na mudança das coisas que a gente busca, né? Do que acontece Uhum. na vida da gente, ah, Uhum. assim, as etapas da vida, né? Depois dos 40 anos, assim, o que o corpo sente, a mente sente, o que a Uhum. gente está disposto a renunciar e o que a gente não está disposto a renunciar da nossa vida, Exatamente, aham. né? E Até aí eu tava. comecei a te seguir, eu disse, olha que legal, né? Coisa boa quando a gente tem pessoas que tem, de alguma forma, tem vínculos assim com outras, assim, que a gente conhece. Ah, isso é maravilhoso. A vida é feita de conexões e isso é muito lindo, né? Eu sempre. Isso acontece muito, mas sempre me surpreende positivamente, assim, quando a gente se conecta, Uhum. né, com as pessoas. É muito legal. Que legal. É, muito bom. E o que que você está buscando hoje, assim? Né? Me conta um pouquinho do seu momento, o que que você está buscando, de que Uhum. forma que você entende que o meu trabalho pode te ajudar. Então, eu vou fazer 45 anos agora em janeiro, tá? Eu já faz alguns anos, assim, eu sempre tive uma vida bem agitada. Só vou fechar aqui essa janela, com o barulho do trem. Eu tenho- Ai, ficou melhor agora, porque ficava um eco. Eu tenho uma filha de 20 anos e um filho de 8 anos. E uma Uhum. enteada de 12, tá? Uau. Então, eu tenho uma enteada de 12 anos. E eu comecei a rever, assim, eu sou advogada, tá? Uhum. Tive um tempo, participei da política, que eu Uhum. fiquei de 2010, acho que foi de 2010 até 2020, mais ou menos, 10 anos da minha vida, em que uma parte eu advoguei, mas sempre envolvida muito com política, né, com partidos Uhum. políticos, e eu fui vice-prefeita do Busato de 2017 até 2020. Então, Uhum. meu filho nasceu em Uau. 2017. Eu estava eu estava tentando engravidar quando ele me convidou para ser candidata com ele, e eu Uhum. disse: Não, eu quero engravidar, é uma outra fase da minha vida. E ele, mas Gisele, aí o meu marido disse: Gisele, mas tu tem esse teu propósito, né? Tu quer tanto fazer pelas mulheres, por crianças, quem sabe,
né? Daqui a pouco a gravidez a gente ainda tá. Deus é que sabe essas situações, vamos lá. Eu engravidei dia 7, eu sei até o dia certinho, 7 de janeiro. O dia que eu disse, olha, eu sei certinho quando eu engravidei. Então, não estava nem pensando e o meu filho foi feito, né, naquele momento. E aí eu passei por uma gravidez num momento super estressante, né? Então, a gente pegou ainda o período do Covid, assim, foram anos bem difíceis, assim, eu renunciei muitas coisas da minha vida. Não posso dizer assim, eu agradeço, porque eu acho que eu consegui realizar muitas coisas, assim, em prol de várias pessoas, né, de coletivo mesmo, para as mulheres, para crianças, que foi bem o meu foco de trabalho, mas, ao mesmo tempo, é uma coisa que eu distanciei da minha vida, porque eu não quero mais ficar longe da minha família, eu não quero mais renunciar ao tempo daquilo que eu amo fazer, que é estar com os meus filhos, que é curtir praia, piscina com eles, é estar com eles naqueles momentos ali, de eu não ter aquela necessidade de que agora não dá porque eu tenho que fazer isso. Eu quero me permitir eu fazer o meu tempo, eu fazer o meu horário, né? Uhum. Então, voltei a atuar no direito, junto com meu irmão, a gente tem um escritório juntos, que já vem de origem do meu pai, a gente deu continuidade. Eu perdi o meu pai, faleceu em 2022, né? Uhum. Então, ele era bem base, assim, para todo mundo, mas, ao mesmo tempo, ele criou filhos bem fortes que deram continuidade. Então, ele teve um período doente, a gente foi se adaptando à passagem dele, né? A gente foi Uhum. entendendo o momento. E agora eu estou num momento da minha vida em que eu estou super bem profissionalmente, novos projetos, né? Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que o meu corpo, eu não consigo, por mais que eu queira, eu vou fazer 3 vezes na semana musculação e 2 vezes na semana pilates. Eu vou cuidar aqui a minha Uhum. alimentação. Eu sinto que, por mais que tenha isso, o meu corpo eu não consigo trazer um equilíbrio para ele, sabe? Eu não Uhum. sinto Entendo bem o seu retorno nele, sentimento. sabe? Eu não sinto retorno, por mais que eu me cuide. E eu comecei a entender e vendo muito o que tu te manifesta ali nas tuas redes, de que isso tem muito a ver com o estresse do que a gente carrega, sabe? Uhum. Da gente entender o tempo, até assim, sabe, Grazi, é até pensar, desculpa te chamar de Grazi, assim, mas é que Imagina, fica à não posso, vontade. tá. Até pensar assim que talvez até o excesso de tela mesmo, sabe? Até o tempo que a Uhum. gente fica muito conectado, a gente tá perdendo isso, assim, uma necessidade. E eu acho que eu só não sinto isso quando eu estou em férias com meus filhos, porque eu estou numa beira da praia e eu estou ali Uhum. rindo e brincando e eu nem sei onde está meu celular. Uhum. Então esse que é o momento, assim, de transição meu, de que eu quero achar um equilíbrio, de que eu não Uhum. quero abrir mão mais do meu tempo para mim, né? Antes eu estava numa etapa de que eu não quero renunciar ao tempo com os meus filhos, com o meu marido, com a minha família, com os meus amigos. Agora eu não quero renunciar ao meu tempo. Exato, essa é a grande mudança dos 40 que eu digo para as mulheres, e isso é É, maravilhoso. Isso é uma sabedoria, né? Porque tudo tem seu tempo, a natureza tem seus ciclos e nunca é igual. E às vezes a gente fica, tem um pouco de desconforto quando as coisas mudam, mas elas não mudam para pior, elas só se tornam diferentes, né? As prioridades mudam, o olhar sobre a vida muda, e se a gente souber aproveitar, vai ser mais uma vida, mais uma fase da vida maravilhosa, né? Legal. é. Então, deixa eu falar um pouquinho. O objetivo dessa SEI, né, que é uma sessão estratégica individual comigo, é o quê? Eu quero entender melhor o teu dia a dia, o teu momento, as tuas necessidades, e se eu entender que faz sentido para ti a gente continuar juntas, caminhar juntas, no final do nosso encontro eu vou te oferecer algo, né? Vou te fazer um convite para participar da mentoria, ou enfim, aquilo que eu entender que vai fazer sentido para você. Mas eu preciso ver que faz sentido, ou seja, que eu tenho como te ajudar e te guiar nesse processo, Tá. e que também você está pronta, né? Então, só Uhum. para deixar isso claro, né? E também falar um pouco sobre mim, quem é a Grazi, Uhum. né?
Eu tenho uma trajetória de 20 anos na área da saúde, e eu até brinco que eu poderia dizer que são 42, porque eu tenho um amor por essa questão do corpo humano, da biologia, sabe? Eu acho muito incrível eu sempre tive essa coisa de me alimentar bem, fazer muita atividade física, movimentar o meu corpo, contato com a natureza. Isso é muito natural meu. Consequentemente, eu sempre estudei muitas coisas dentro desse universo. Então, eu fui durante 13 anos personal trainer. Eu trabalhava com adultos e idosos na época, então eu trabalhava muito com reabilitação. As pessoas chegavam com alguma limitação e para mim, o grande prazer, o grande troféu era devolver para elas aquela habilidade, né, de fazer aquilo de novo sem dor. E tive uma equipe de personal trainers, eu atuava na região ali próximo ao Iguatemi, trabalhava muito em condomínios e domicílio também. Então, foram 13 anos trabalhando com isso. Eu amava muito isso que eu fazia. Construir relações lindas com as pessoas que eu atendi. Imagina, a minha primeira aluna ficou 13 anos comigo. Então, assim, foi muito forte, assim, o momento em que eu decidi vir morar em Garopaba e, por conta disso, eu tive que fazer essa cisão, assim, né? Por incrível que pareça, naquele momento o online ainda não era uma coisa muito forte. Mas eu trabalhei como shiatsu terapeuta, então o estudo da medicina tradicional chinesa abriu a minha visão sobre corpo, sobre integralidade, sobre equilíbrio, né? O que é verdadeiramente o equilíbrio desse corpo, dessa natureza. E eu vim cada vez mais mergulhando nesse universo da natureza feminina. E aí veio a mentoria de saúde e trabalhar com os hábitos, os pilares da saúde, né? Onde, como personal trainer, eu me sentia muitas vezes muito limitada, porque eu via que, bom, as pessoas que praticam atividade física, mas não dormem bem ou não se alimentam bem, elas não progridem da mesma forma. Que bom seria se eu pudesse atuar nesses 3 pilares, né? Porque daí sim, quando você ajusta isso, o equilíbrio começa a fluir, a florescer verdadeiramente. E é isso que eu faço hoje. Então eu venho acompanhando mulheres. E por que mulheres, né? Porque agora mesmo, antes da nossa reunião, eu estava atendendo uma das minhas alunas em um atendimento individual, e a gente estava falando sobre a rotina dela e a rotina de ser mulher. Né? E que isso vem mudando, os homens e mulheres cada vez mais estão assumindo esse papel de que existe a casa, existe os filhos, existe a família, existe o trabalho, existe eu, existem muitos papéis e que né, a gente precisa assumir a nossa responsabilidade nesse todo. Então a gente estava falando sobre isso, né? Eu falei, e a gente falou muito sobre a rotina dela e como que a gente ia organizar e tal. E eu vejo, assim, como que a nossa geração está mudando, passando por essa mudança, mas o quanto que ainda existe uma dor muito grande de como dar conta de tudo, né? E quando a gente chega nos 40, conseguir voltar para mim, voltar para si, porque esse é o caminho da mulher de mais de 40, é voltar para si, né? Você muitas vezes já está num momento de sucesso profissional, já não é mais aquela mulher jovem que precisava provar algo para alguém. Você já está num momento em que os seus filhos estão no mundo, você tem uma família, e agora é o momento que você começa a ter espaço para olhar para si, se entender melhor, entender o próprio corpo, né, como que funciona, o que ele precisa, e esse é o papel da mentoria. Né, é justamente para esse ponto, para esse momento, para esse aprofundar, né? E é isso, então eu quero te fazer algumas perguntas. Como é que é a tua relação com o sono? Tu tem horário para dormir, tu tem horário para acordar, tu dorme pouco, como é que funciona? Então, assim, a minha rotina, eu acho que assim, o Santiago, ele é um meio que divisor de águas na minha vida, por quê? Porque como ele precisa um pouco mais da minha orientação, vamos dizer assim, sabe? E a gente passa por etapas, ele estava esse ano no primeiro ano, então a gente tinha as metas, a gente acaba destinando muita energia
é como se a gente fizesse a mentoria para o Santiago, sabe? Então, Uhum, a gente pensa em tudo para ele. Então, tem as terapias durante a semana, então envolve muito o meu tempo por causa disso. Mas, uhum, por um lado, teve muitas coisas também que a gente teve que regular, que antes a gente não tinha muito horário para dormir, né? O meu marido é uhum, atleta, então o meu marido sempre, quando ele estava se preparando para provas, aí nós tínhamos horários para dormir, a gente conseguia se organizar melhor. uhum, uhum, Mas com o Santiago, 10 horas da noite, 10h30 no máximo, a gente está deitado para dormir, tá? Nós já vamos. Então, eu deito com ele, aí eu conto uma história, né? Então, ou o meu marido faz isso, sempre é um ou o outro, e às vezes ou a gente acaba dormindo ali, né, junto com uhum, ele, porque a gente até botou uma cama de casal justamente para isso, mas é tranquilo. E normalmente a gente acorda assim, como o meu marido acorda 2 vezes por semana, 5 horas, 5h30 da manhã, porque ele treina nessas 2 vezes por semana. Eu comecei a fazer os treinos mais cedo para não perder, né, para não deixar de ir, e eu senti que isso me fez assim ao longo do dia, não foi legal para mim, sabe? Eu disse, eu uhum, tenho que treinar pela manhã, mas não às 5h30 da manhã. Eu fico, aham, o corpo fica muito cansado, eu senti que não era legal, que eu ficava irritada uhum, depois, sabe? Eu uhum, não me fazia bem. O treino ali às 7 horas da manhã, se eu treinar, se eu consigo das 7 às 8, é o melhor para mim, sabe? uhum, Então, assim, 10h30 da noite a gente consegue dormir e acorda às 7h30, 8 horas. Esse é o sono que eu tenho. uhum, tá, Eu não acordo, Grazi, nunca cansada, com sono. Eu não uhum, acordo, tá? O que eu sinto hoje no meu corpo é realmente a mente muito ocupada, né? Com muitas uhum, coisas assim de trabalho, pensando muito nas coisas de trabalho e aproveitando as oportunidades que estão me surgindo também profissionalmente de atuar em outros ramos, né? Que uhum, estão que vão me agregar financeiramente e que também ao mesmo tempo me trazem um pouco mais de liberdade de horários, né? uhum, E também com o Santi, né? Que o Santi que assim, dos cuidados dele, de ter o tempo de acompanhar ele para ir numa natação ou no funcional, sabe? Então, assim, a uhum. minha cabeça está muito pensando na angústia que a gente, com filho típico, a gente já tem o receio do futuro, dele ser independente. Um filho atípico, a gente triplica essa nossa preocupação, né? Com Então, hoje certeza, sim. eu tenho Uma lente isso, de isso aumento para todo cuidado, né? exatamente. Então, assim, isso hoje é o que me realmente a minha mente fica muito. Então, esse é o meu cansaço, entendeu? E isso me tira um pouco da minha energia física, sabe? Se tu me Uhum, chamas de Gisele, vamos para você. Vamos, eu vou estar com energia, tu nunca vai me ver uma pessoa cansada ou reclamando. Eu não sou de reclamar de nada, eu não reclamo, entendeu? Eu não uhum, reclamo. uhum, Mas eu sinto que os anos estão passando e eu tô, ai, mais cansada, eu não tô me sentindo assim, eu me esforço e não sinto o retorno que eu quero com o meu corpo, sabe? uhum, E aí parece assim, poxa, mas eu tô fazendo tudo errado. Aí eu vou numa consulta com uma nutri, disse assim, gente, o que ela tá me dizendo eu já faço, sabe? uhum, Eu não tenho uma uhum. alimentação ruim, eu não como, saio, como às vezes uma besteira, adoro tomar um sorvete, mas não é uma coisa e não é por causa da idade isso, entendeu? Então, assim, desculpa, eu acho que eu até falei um pouco a mais do que a tua pergunta que eu quis responder, Não, mas é para você falar mesmo, pode trazer. A eu gente acho tá que tudo. assim, é realmente descobrir de que forma que eu consigo, né, entender ali quais são os gatilhos que me trazem tipo, como se drenasse a minha energia, assim, Uhum, o meu sono. Acho que não sei se é o meu sono, eu não tenho dificuldade para dormir, eu não tenho insônia, né? uhum, Às vezes pode ser que a gente fique com o celular e tá ali te dá um pouquinho. Isso é uma coisa que eu já entendi. Ah, se eu tô um pouquinho sem sono, se eu pegar o celular, vai longe. eu me perco, sabe? Isso Não, aí isso é não pode real. ser, né? Diz assim, ó, deixa o celular ali no canto que o sono vem, né? Então, Aham,
não acho assim que seja um problema, tá? Eu não tenho insônia. E Uhum, o horário que eu durmo é esse, das 10h30 da noite até às 7 horas, 7h30 da manhã. É isso. uhum, Essa é a nossa rotina aqui em casa, de todos nós. uhum, uhum, Às vezes, ah, fico até umas 9 horas no final de semana, sabe? Que eu consigo. uhum, O meu marido tem essa coisa de levantar cedo, porque ou ele vai ir, ele tem posto de gasolina, então aí ele vai para trabalhar. E aí uhum, eu digo, vai tu, deixa eu e o Santi dormir, porque a gente precisa dormir um pouquinho uhum, mais, é final de semana. Então, isso, assim. aham, uhum. E dentro da tua alimentação, tá? Você tem alguma filosofia alimentar, como vegetarianismo, veganismo, enfim? Não, Não. não tem. Não. A Então única você coisa come que carne. eu como carne, só não gosto por opção porco, carne de porco. Uhum, Tem algumas, mas não é uma coisa assim que eu gosto de me alimentar. E eu gosto muito do jejum intermitente. Faz eu me sentir muito bem o jejum intermitente. uhum. É como E se como me é que desse você faz energia. ele? Como? Como é que você faz ele? Tá. Eu como até umas 8 horas da noite Uhum, e vou me alimentar só na hora do almoço, a 1 hora da tarde, 1h30. uhum. Mas não é todo dia que eu faço. Mas Não é você todo faz quase todo dia, quase todo dia. tá? E você tem, Eu me sinto bem, sabe? é, Fazendo. eu sou uma das pessoas que eu tenho muita ressalva com o jejum, porque ele virou uma grande moda, não estou dizendo que é o teu caso, tá? Mas é que a gente que lida com muitas pessoas, a gente Tá, lida com essas ondas, né? Essas ondas da tá, moda, assim. Então, o jejum intermitente para mulheres, ele precisa ser feito com muito cuidado e muita observação do corpo. Ele tem benefícios, assim, indiscutivelmente, mas tem que ser do jeito certo, na medida certa e para cada pessoa. Então, isso são detalhes, né? Mas é uma coisa importante de se saber, tá? Um detalhe que eu vou te trazer que já eu acho que pode te ajudar é que homens são mais resistentes a jejuns mais longos do que mulheres. Então, um jejum intermitente para uma mulher, ideal é 14, máximo 16 horas. tá, O homem, ele já. E 16 eu já acho muito para mulheres com mais de 40 anos, tá? Porque, assim, tá. o metabolismo o ciclo hormonal da mulher, ele é completamente diferente do homem. E o estilo de vida biologicamente impresso no nosso DNA também. Então, o homem, Uhum, tecnicamente, ia caçar, ficar em jejum 24 horas, para ele era normal. A mulher que tinha uhum. a sua prole, digamos assim, o jejum não era bem-vindo para o corpo dela, né? Então, isso ainda está impresso no nosso DNA. Então, tem uma coisa que eu falo muito para as minhas alunas não lute contra a biologia, você vai perder sempre, né? Porque Uhum. ela tá aqui instalada há milênios, não é hoje que você vai mudar, né? Então a gente precisa entender para cuidar bem. E esse é o nosso trabalho aqui. Então, isso é um ponto. E daí eu ia te perguntar outra coisa, que é bem importante também para nós mulheres com mais de 40 anos. Você tem um, alguma ideia ou faz algum tipo de cuidado com relação à quantidade de proteína que você consome em um dia? Tá. E como? Quantidade eu não, quantidade eu não sei, tá? Tipo, nunca Tá. pesei, tá? Mas uma das coisas que eu comecei a fazer faz mais ou menos 1 ano é inserir proteína em tudo que eu como, todos os momentos de refeição, Isso. Aham. tá? Isso eu Tá. comecei a inserir. Mas Então, nunca eu contou em quantas gramas de proteína você come num dia. não, nunca medi. Isso é uma coisa que eu nunca fiz. Só Tá. sempre eu vou comer alguma coisa, não, mas vou comer uma proteína, vou colocar uma proteína junto. Por exemplo, vontade de comer um pão, sabe? Uhum. Eu vou, faço um ovo para comer dentro do Uhum. pão, né? Perfeito. Uhum. Ou, Tá. por exemplo, assim, almoço, janta, né? Sempre tem uma proteína.
Isso eu sempre... Porque o nosso foi uma das coisas que eu metabolismo, ele fiz. vai mudando depois dos 40, tá? E isso não é nem um pouco esse terrorismo que fazem diante da perimenopausa. O Sim. problema não é a perimenopausa, o problema é a bagunça que a Mas ele gente vive mesmo. pode Claro. vir, Santi. Vem aqui dar um oi. Vem, Santi. Oi, tá. Que ele Não quer. veio aqui, chegou pertinho e saiu. Uhum. Pode continuar. Então, o problema não é a perimenopausa, o problema é realmente que a gente vive um caos hormonal por muito tempo, e aí chega a perimenopausa e ela cobra juros sem dó nem piedade. Ela vai te dizer, olha, tá ruim, não tá bom aqui. E daí, claro, começa um monte de sintomas e a gente confunde isso com sintomas normais de perimenopausa. Não que também não tenha, né? Mas não é esse horror aí que as pessoas pintam, né? Um corpo equilibrado vai passar por isso com mais tranquilidade. Então, deixa eu recuperar meu raciocínio aqui, que eu fiquei empolgada que eu ia conhecer o Santi e me perdi um Oi, pouquinho. Santi. Não, tá, das proteínas, lembrei. As proteínas é o Isso. seguinte, Gi, a gente, tudo que você tá vendo aqui na imagem é proteína. Cabelo, pele, os músculos aqui dentro, todos os órgãos, né, os olhos, e também os nossos hormônios também são feitos de proteína. O nosso sistema digestivo, ali, as enzimas digestivas são feitas de proteína. Então, é como eu estava até falando com a minha outra aluna. A proteína, ela tem uma função estrutural. Ou seja, toda essa estrutura que você está vendo, basicamente, tirando os ossos, é proteína. Os vegetais, eles têm função de fazer funcionar, os ingredientes dos vegetais fazem o que existe aqui dentro funcionar. E a gordura é como se fosse a tinta dessa estrutura. Então, ela é o revestimento. Então, desde a célulazinha lá do nosso corpo, que é revestida com gordura, até tudo que você está vendo é revestido com gordura, e esse revestimento tem uma função protetiva, é de proteção. Então, tem a proteção, tem a estrutura e tem o funcionamento. Até porque os vegetais são carboidratos, então eles também, além de serem ingredientes para fazer a máquina funcionar, eles também são o combustível, né? E aí eu percebo que a grande maioria das mulheres não dá muita importância para a questão das proteínas, embora você já esteja fazendo esse movimento, mas existe uma quantidade ideal aí para a gente consumir ao longo de um dia para que essa estrutura se mantenha. Né? Então, a gente sabe que vai tendo uma curva de declínio ali, que ela pode ser retardada muito por muitos hábitos do nosso dia a dia, e um deles é esse consumo ideal de proteínas, tá? Que mais? Atividade física, então, você faz todos os dias, é isso? Isso, eu estava fazendo o seguinte, eu estava fazendo 3 vezes na semana a musculação e 2 vezes o Pilates, tá? Só que eu machuquei o dedão, tava com o Santi e a gente brincando, tal, de correr, e eu fui me segurar na porta porque ele caiu e para eu não cair em cima dele, eu virei o meu dedo. Então, faz um mês, mais ou menos, que eu tô sem fazer a musculação, mas eu dei continuidade no Pilates, porque a professora aí começou a me dar exercício sem eu forçar muito, né? Então, eu tô parada há um mês, assim, 45 dias da musculação, mas a ideia é semana que vem eu conseguir retornar. Aí fazendo alguns exercícios mais aeróbicos, né? Coisas que eu não use muito, né, a mão. E a hidratação? Água? Eu devo tomar uns 2 litros e meio no máximo por dia. Mas assim, faz 2 anos que eu passei a consumir só água de líquido. Eu não consumo suco, eu não consumo refrigerante, eu só consumo água. Tá, perfeito. Ótimo. Justamente Tem mais alguma? para começar a consumir, para privilegiar a água, né? Para eu consumir água, eu disse, Isso. bom, por que que eu vou tomar o suco? Por que eu vou tomar o refri que não vale como água? Então, eu tomo a água. Então, foi a estratégia que eu achei para melhorar, tá, o meu consumo. É isso que eu tenho feito. Mas eu acho que eu posso melhorar muito nisso. Eu acho que eu posso ser mais educada, né, sabe? Tá, perfeito. Então, Gi,
te ouvindo, e claro que a gente pode aprofundar muito mais, né? Mas a gente tem o nosso tempo aqui é finito, né? Mas te ouvindo, eu percebo que você tem um nível Sim. de consciência bom, então já tem várias coisas que estão sendo implementadas no teu dia a dia, e você estaria apta para entrar na mentoria de saúde, que hoje é o meu carro-chefe e é o meu estágio intermediário. O que é um estágio intermediário? Antes dela vem um curso. O curso é para quem? Para quem tem um nível de consciência baixo. Então, para quem ainda não está tomando água suficiente, para quem ainda dorme tarde, para quem ainda não faz atividade física, né? Para quem ainda está precisando organizar ali o seu dia a dia, para então dessa organização poder progredir. E aí progride para essa mentoria de saúde. Depois tem o próximo nível, que é uma mentoria mais de aprofundamento, onde a gente olha mais para dentro mesmo, para o universo feminino, para nossas relações, enfim, é um aprofundamento de um olhar de uma rotina mais profunda mesmo. Essa ainda é um intermediário entre esse aprofundamento e esse dia a dia. E o outro é só dia a dia, escolhas do dia a dia. Tá? Então eu percebo assim que você se beneficiará dessa mentoria, tá? Porque justamente a gente vai olhar para todos esses pontos de equilíbrio que não são só o tripé da saúde. Então, agora para você que eu posso falar lá no Instagram, as pessoas não vão entender. Então, existem escolhas, permissões internas e uma série de mecanismos internos dentro de nós que muitas vezes nos sobrecarregam, porque nos dão uma tendência de andar por ali, ou nos equilibram, porque nos levam uma tendência de andar por aqui. E a gente sempre busca esse lugar do respeito mútuo, né, onde eu não me sobrecarrego, não sobrecarrego o outro, eu vou encontrando esse equilíbrio nas relações. E também a gente olha aí bem detalhadamente para essas escolhas do dia a dia. Esse é o universo da mentoria, tá? Isso te interessa hoje? Faz sentido para você? Total. É o meu presente de aniversário. Ah, que legal, eu fico muito feliz de É. saber. Então, como que é, digamos assim, estruturalmente, como que ela acontece, tá? São encontros uma vez por semana, em grupo, com outras mulheres como você, tem advogada, tem psicóloga, tem médica, tem e muitas empresárias, né, servidoras públicas, e essas mulheres com o objetivo em comum de voltar para si e de encontrar esse equilíbrio. E aí agora eu tenho trazido recursos externos, a partir desse ano de 2025, eu fui trazendo recursos externos que são convidados, né? Agora eu estou implementando algumas aulas, que eu não sei se você viu ali no meu Instagram, então vai ter uma aula de dança, vai ter uma aula de flow, Legal. sabe? Vai fazer coisas juntas, porque para algumas é desafiador ainda sair de casa, então vai ter uma oportunidade de fazer isso em casa. Então, eu estou trazendo sempre recursos para tornar essa caminhada mais prazerosa, com mais recursos mesmo, para que a gente vá aprofundando nessa jornada, tá? Tu tem alguma dúvida sobre isso? Não, acho que só ver assim como é que funciona, como é que são os próximos passos, qual é o investimento, essas informações assim, porque eu estou com muita vontade de fazer, estou com bastante expectativa, eu acho que vai ser muito bom para mim. Ai, que maravilhoso. Então, você entrando na mentoria, você vai preencher um formulário que se chama Avaliação do Estilo de Vida, onde eu vou conhecer um pouquinho mais sobre o teu dia a dia, entender a tua rotina, ver quais são os pontos, né? E feito isso, você já participa da próxima aula. Inclusive, amanhã, às 6h30 da manhã, a gente vai ter a nossa primeira aula de Flow. Flow é eu não sei se você conhece o Flow Fit. Não. Não? É de pilar, tem, né? Não. Técnica, Acho que não. é uma técnica muito bacana, tá? Que ela trabalha o movimento desencadeado, então ela lembra um pouco a ginástica natural, mas ela tem essa ideia do flow. Então, um movimento vai desencadeando no outro,
e você trabalha nesse movimento muita mobilidade de quadril que nós mulheres precisamos, porque a gente não foi feita para ficar sentada numa cadeira. Isso estagna a nossa energia, gera uma série de questões, né? Então, trabalha a mobilidade de quadril, trabalha a flexibilidade, trabalha a força, trabalha cardio. É muito bacana. Então, se você já quiser participar amanhã, a gente fechando hoje, já vai poder. E a gente já vai ter o primeiro encontro da mentoria na semana que vem, tá? E com relação a investimento, você fechando agora na call comigo, tá? Você tem um desconto. A mentoria custa R$ 5.000, não fechando na call, mas você fechando agora é R$ 3.990 por 6 meses, o encontros semanais e mais todas essas coisas que eu tô te falando que acontecem, né? Que você vai poder usufruir. E o pagamento pode ser feito ou à vista, R$ 3.990, ou você pode dar 990 à vista e parcelar os 3.000 em até 12 vezes. O que fica bom para você? Não, eu acho que eu vou fazer os 990 e parcelar o restante, pode ser? Pode sim. Parabéns pela sua escolha, Gisele. Você está dando um grande passo em direção a você mesma. E olha, você vai lembrar disso que eu vou te dizer. Você não imagina aonde você estará daqui 6 meses. É uma jornada muito bonita de fraternidade feminina mesmo. É muito legal. Que bom, parabéns. Que bom, Eu coisa vou te boa. mandar aqui o link. Então, esse link é para parcelar os 3.000. E depois eu vou te mandar também Entrou um pinguinho na minha garganta. Vou te mandar também o Pix para você fazer a entrada, tá bom? Você já recebeu o link aí? Recebi. Eu tenho que pegar lá meu cartão. Peraí. Me manda o Pix aí do. Já te mando, Ver se é o meu número. Não, é o outro, tá. Eu também me deu coceira na garganta. Eu adicionei, só que tinha que adicionar meu cartão. sim. Pode fazer bem com calma, não tem pressa, tá? O parcelamento eu posso fazer, mas aí tem juros. É isso? Ou não? Como? O dos 3. Tem Isso, juros? esse é dos 3. Não, esse é com juros, para parcelar. Porque é os juros da plataforma, né? Não fica Da nada para mim. plataforma, tá. Eles mesmo. Eles incluem, né?
Deixa eu só colocar aqui. Agora eu tô vendo se, estudando estratégias para 2026, que talvez eu consiga diminuir, porque nunca tem como parcelar sem juros, né, nas plataformas. Ó, já fiz, tá? Vou compartilhar aqui Tá, o comprovante contigo. Aham. perfeito. Acho que a gente falou tanto. Eu tomei água, mas me deu coceira também na. Sim, papo gostoso. Percebi. Uhum. Tá. Pode fazer o Pix também? Isso. Agora eu vou fazer. É 900? Deixa eu ver. 990. Tá. Aí, Gisele, eu vou te chamar Oi. em outro número, tá? Em outro número Tá. de telefone, que é exatamente esse aí que você recebeu do meu Pix, porque esse é o número comercial que eu uso só para não clientes. Tá. Quando a Vou gente compartilhar encerrar, contigo agora. isso, aí eu já vou te chamar nesse novo número, vou te dar, né, as boas-vindas Tá. e vou te enviar o link de Uhum. adesão, o formulário e o horário do nosso Tá. próximo encontro. Tá bom. Combinado. Tudo certo? Pra... Tudo certo. Te mandei ali o comprovante dos dois já. Aham. Tá Tá? ótimo, então, muito bem-vinda, estou feliz com a tua entrada, espero que tu Eu aproveite também. Muito muito, e obrigada. assim, Gisele, usufrua, eu estou aqui para te dar suporte, a gente está juntos nessa trajetória a partir de agora, conta comigo. Tá bom. Muito obrigada, Grazi. Foi um prazer já. Tô com bastante expectativa. Acho que vai ser ótimo. Ai, que ótimo então, um beijão, Gisele. Tá? Um beijão. Tchau, tchau. Até. Tchau.